Entre a vida e a morte, ele escolheu lutar por um país. Existe uma linha muito tênue entre a vida e a morte. E quando alguém cruza essa linha e retorna, essa experiência pode mudar não apenas uma pessoa, mas o destino de uma nação inteira. A história que vocês vão conhecer hoje revela como momentos extremos moldaram as decisões mais controversas de Jair Bolsonaro, desde seus primeiros dias como militar até as polêmicas que marcaram sua presidência. Prepare-se para descobrir segredos que poucos conhecem sobre como a proximidade com a morte transformou sua visão sobre o Brasil. Campinas, interior de São Paulo, 1955. Nasce Jair Messias Bolsonaro em uma família de descendentes italianos. Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi criaram seus filhos com disciplina e valores tradicionais, mas ninguém imaginava que aquele menino um dia enfrentaria situações de vida ou morte que moldariam o futuro político do Brasil. Aos 17 anos, uma decisão mudaria sua vida para sempre. Contra a vontade inicial da família, Jair escolheu ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Era 1972, e o jovem Bolsonaro tinha uma determinação que impressionava os instrutores. Mas foi durante os treinamentos mais intensos que ele teve seu primeiro encontro real com o perigo. Durante um exercício de paraquedismo na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1976, algo deu errado. O paraquedas de Bolsonaro não abriu completamente. Por alguns segundos aterrorizantes, ele despencou em queda livre, vendo o chão se aproximar rapidamente. Foi apenas nos últimos metros que o paraquedas reserva funcionou, salvando sua vida por uma questão de segundos. Esse episódio, que poderia ter sido apenas mais um acidente militar, marcou profundamente o jovem cadete. Anos depois, ele confessaria a amigos próximos que foi naquele momento que entendeu o valor da disciplina, da preparação e da importância de nunca desistir, mesmo quando a morte parece certa. Formou-se em 1977 e começou sua carreira militar em Resende, no Rio de Janeiro. Serviu nos grupos de artilharia de campanha e paraquedismo, sempre carregando consigo a lembrança daquele momento em que quase perdeu tudo. Essa experiência moldou sua personalidade rígida e sua crença de que apenas os fortes sobrevivem para proteger os fracos. 6 de setembro de 2018, Juiz de Fora, Minas Gerais. A campanha presidencial estava no auge, e Bolsonaro caminhava entre a multidão de apoiadores quando o impensável aconteceu. Uma facada certeira no abdômen quase interrompeu não apenas sua campanha, mas sua vida. O que vocês acham sobre como esse momento definiu não apenas sua eleição, mas toda a sua presidência? Deixem sua opinião nos comentários. Adélio Bispo de Oliveira se aproximou da multidão e, em questão de segundos, mudou o curso da história política brasileira. A lâmina penetrou profundamente no abdômen de Bolsonaro, causando ferimentos graves que exigiram cirurgia de emergência na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Nos momentos que se seguiram ao ataque, enquanto era carregado por seguranças e apoiadores, Bolsonaro teve uma experiência que ele descreveria mais tarde como reveladora. Segundo relatos de pessoas próximas, durante aqueles minutos críticos, ele pensou intensamente sobre o Brasil, sobre sua missão política e sobre como não poderia morrer sem completar o que havia começado. Na UTI do hospital, com tubos e monitores ao seu redor, Bolsonaro passou por uma transformação psicológica profunda. Sua esposa Michele e seus filhos se revezavam ao lado da cama, temendo o pior. Durante as longas noites de recuperação, ele refletia sobre como havia sobrevivido a mais um encontro com a morte, e isso só reforçava sua convicção de que tinha uma missão maior a cumprir. Os médicos revelaram posteriormente que a facada havia perfurado o intestino delgado e causado uma hemorragia interna significativa. Se o atendimento tivesse demorado alguns minutos a mais, o resultado poderia ter sido fatal. Essa proximidade com a morte, pela segunda vez em sua vida, intensificou ainda mais sua determinação de lutar pelo que acreditava. O atentado não apenas gerou comoção nacional, mas também criou uma narrativa de sobrevivência que se tornou central em sua campanha e, posteriormente, em seu governo. Bolsonaro havia enfrentado a morte novamente e sobrevivido, e isso se tornou parte indissociável de sua identidade política. Muito obrigado por permanecerem conosco até aqui. O melhor ainda está por vir, e vocês vão descobrir revelações que poucos conhecem sobre como essa experiência traumática influenciou diretamente as decisões presidenciais mais controversas.
A recuperação do atentado não foi apenas física, mas profundamente psicológica. Durante os meses que se seguiram à facada, Bolsonaro precisou de múltiplas cirurgias e tratamentos que foram mantidos parcialmente em sigilo para não afetar a campanha eleitoral. Nos bastidores, porém, a experiência de quase morte estava moldando sua visão sobre liderança e sobre o Brasil. Eleito presidente em outubro de 2018, Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto carregando não apenas as sequelas físicas do atentado, mas também uma perspectiva única sobre fragilidade e resistência. As dores abdominais constantes e os problemas digestivos decorrentes da facada se tornaram companheiros diários de sua presidência, lembrando constantemente de sua mortalidade. Durante as primeiras reuniões ministeriais, assessores próximos notaram que Bolsonaro frequentemente tocava a região da cicatriz quando tomava decisões difíceis, como se aquela marca física fosse uma fonte de força e determinação. A experiência de ter sobrevivido ao atentado havia criado nele uma sensação de invencibilidade que influenciaria profundamente suas escolhas políticas. Quando a pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil em 2020, essa experiência pessoal com a proximidade da morte ganhou uma dimensão ainda maior. Bolsonaro, que havia literalmente encarado a morte e sobrevivido, desenvolveu uma perspectiva particular sobre risco, medo e a necessidade de continuar vivendo normalmente mesmo diante do perigo. Em conversas reservadas com ministros e aliados, ele frequentemente fazia paralelos entre sua experiência pessoal e a situação do país. Assim como ele havia se recusado a se render ao medo após o atentado, acreditava que o Brasil também não deveria paralisar diante da pandemia. Essa filosofia, controversa e amplamente debatida, tinha raízes diretas em sua própria experiência com a mortalidade. As sequelas do atentado também afetaram sua rotina presidencial. Problemas intestinais recorrentes o obrigavam a cancelar compromissos importantes, e as dores abdominais influenciavam seu humor e suas decisões. Médicos que o acompanhavam relatam que ele frequentemente relacionava sua resistência física às provações com a necessidade de ser igualmente resistente politicamente. A pandemia de Covid-19 trouxe um novo desafio existencial para alguém que já havia enfrentado a morte 2 vezes. Mas, desta vez, Bolsonaro não estava apenas lutando por sua própria vida, estava tomando decisões que afetariam milhões de brasileiros. E sua experiência pessoal com a mortalidade influenciou profundamente essas escolhas. Março de 2020, Brasília. Enquanto o mundo inteiro entrava em lockdown, Bolsonaro tomava uma decisão que geraria controvérsia mundial. Baseado em sua própria experiência de sobrevivência, ele acreditava que o medo da morte não deveria paralisar a vida. Durante reuniões tensas no Palácio do Planalto, ele argumentava que assim como ele havia continuado sua campanha e sua vida após o atentado, o Brasil deveria continuar funcionando apesar da pandemia. Assessores próximos revelam que, durante essas discussões, Bolsonaro frequentemente citava sua experiência pessoal. Ele dizia que havia aprendido que a vida é frágil, mas que isso não significa que devemos parar de viver. Essa filosofia, moldada por suas experiências próximas da morte, se tornou a base de sua estratégia política durante a crise sanitária. As divergências com especialistas em saúde se intensificaram quando Bolsonaro começou a questionar publicamente as medidas restritivas. Em seu entendimento, formado por suas próprias batalhas contra a morte, o medo não deveria ser o fator determinante das políticas públicas. Ele acreditava que, assim como havia superado o trauma do atentado sem se deixar paralisar pelo medo, o país também deveria fazer o mesmo. Durante uma reunião ministerial particularmente tensa, gravada e posteriormente tornada pública, Bolsonaro expressou sua frustração com o que considerava uma histeria coletiva. Para ele, que havia literalmente sangrado pelo Brasil e sobrevivido, as reações à pandemia eram exageradas e prejudiciais ao país que ele havia jurado proteger. Essa perspectiva, controversa e amplamente criticada, tinha raízes profundas em sua experiência pessoal com a mortalidade. Bolsonaro havia desenvolvido uma relação única com o risco e a morte, e isso se refletia diretamente em suas decisões presidenciais. Para seus apoiadores, era a coragem de um sobrevivente; para seus críticos, era a teimosia perigosa de alguém que não compreendia os riscos coletivos. A ironia não passou despercebida quando, em julho de 2020, o próprio Bolsonaro contraiu Covid-19.
Mais uma vez, ele estava face a face com uma ameaça à sua vida, mas desta vez sua reação foi consistente com sua filosofia pessoal, minimizou os sintomas, continuou trabalhando e usou sua recuperação como exemplo de que era possível superar a doença sem medo extremo. Janeiro de 2023, últimos dias do mandato presidencial. Enquanto se preparava para deixar o Palácio do Planalto, Bolsonaro refletia sobre uma trajetória marcada por múltiplos encontros com a morte e como essas experiências haviam moldado não apenas sua vida pessoal, mas o destino de uma nação. Durante seus últimos dias como presidente, Bolsonaro confidenciou a assessores próximos que suas experiências de quase morte haviam sido fundamentais para moldar sua visão sobre liderança. O acidente de paraquedismo na juventude lhe ensinou sobre preparação e coragem, o atentado de 2018 lhe deu um senso de missão divina, e sua batalha contra a Covid-19 reforçou sua crença de que a vida deve continuar apesar dos riscos. Essa perspectiva única sobre a mortalidade criou um presidente que tomava decisões baseadas não apenas em análises políticas ou econômicas, mas em uma filosofia pessoal forjada na proximidade com a morte. Para alguns, isso representava uma coragem admirável, para outros, uma imprudência perigosa. O legado de Bolsonaro é indissociável de suas experiências com a mortalidade. Cada cicatriz em seu corpo conta uma história de sobrevivência que ele traduziu em políticas públicas, discursos e decisões presidenciais. A marca da facada em seu abdômen se tornou um símbolo não apenas de sua resistência pessoal, mas de sua filosofia política. Nos arquivos do Palácio do Planalto, ficaram registradas as reflexões de um presidente que havia enfrentado a morte múltiplas vezes e sobrevivido para contar a história. Durante momentos de crise, ele frequentemente se remetia a essas experiências para justificar suas escolhas, criando uma narrativa política única na história republicana brasileira. Bolsonaro deixou o cargo com a convicção de que suas experiências próximas da morte lhe haviam dado uma perspectiva especial sobre o valor da vida e a importância de não se deixar paralisar pelo medo. Seja concordando ou discordando de suas decisões, é impossível compreender sua presidência sem entender como esses momentos extremos moldaram sua visão de mundo. O homem que quase morreu jovem durante um salto de paraquedas, que sobreviveu a uma facada em plena campanha eleitoral e que desafiou uma pandemia mundial, deixava o poder com a certeza de que havia cumprido uma missão que acreditava ser maior que sua própria vida. Para Bolsonaro, cada dia após essas experiências de quase morte era um presente que deveria ser usado na defesa de suas convicções sobre o Brasil. A trajetória de Jair Bolsonaro nos mostra como experiências extremas podem moldar não apenas um indivíduo, mas influenciar as decisões que afetam milhões de pessoas. Desde o jovem militar que quase perdeu a vida em um acidente de paraquedismo, passando pelo candidato que sobreviveu a um atentado brutal, até o presidente que enfrentou uma pandemia global com sua perspectiva única sobre vida e morte. Essas experiências criaram um líder controverso, cujas decisões eram inevitavelmente influenciadas por sua relação pessoal com a mortalidade. Independentemente das opiniões políticas de cada um, é fascinante observar como momentos de quase morte podem redefinir não apenas uma vida pessoal, mas o rumo de uma nação inteira. O que vocês acham sobre essa influência das experiências pessoais extremas nas decisões de líderes políticos? Como isso se reflete na forma como enxergamos a liderança e a tomada de decisões em momentos críticos? Deixem suas opiniões nos comentários, pois queremos muito saber o que pensam sobre essa perspectiva única da história política brasileira. Se este conteúdo despertou sua curiosidade sobre os bastidores da política brasileira, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos muito mais revelações exclusivas esperando por vocês. E já que chegaram até aqui, que tal assistir nosso próximo vídeo recomendado sobre os segredos nunca revelados dos bastidores do Palácio do Planalto? Garanto que vocês ficarão impressionados com o que descobriram.